Olá, meu povo, tudo bom? Vim aqui para falar de um tema importante, mas nada agradável quando acontece, que são as birras das crianças. E eu estou respondendo uma dúvida de uma mãe que no Instagram me perguntou: Gabriela, isso começou a acontecer e o que eu faço, né? Qual seria o melhor comportamento, enfim. Então, o que eu resolvi fazer? Gravar esse vídeo destacando 3 tipos de birras em contextos bem diferentes para a gente entender o que pode estar por trás disso, ok? Até porque não existe uma explicação, né, ou um motivo que leve uma criança a fazer uma birra, ok? Existe sempre um contexto, fatores que estão por trás disso, o que ela está vivendo naquele momento, o que aconteceu antes e às vezes até bem antes dessa birra rolar, né? Porque o que é a birra? Isso é uma conclusão que eu chego com base em todas as linhas que eu estudo e também como mãe observando o nosso filho e lidando com ele no dia a dia. Olha só, a birra nada mais é do que um copo que já estava cheio e recebe mais um pingo d'água, ele derrama. Então, é uma explosão da criança, é um passar dos limites, né, emocionais que ela poderia suportar. Então, vou dar um exemplo. Você, mulher, tá pé da vida com o marido, vem há uma semana remoendo aquele assunto, aquela questão que vocês não conseguem resolver e tal, ou às vezes vem muito além disso. E aí, a hora que você explode, que você vai conversar, vai de uma vez no ventilador, assim, ó, blá, 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 blá. Você grita, você xinga, você fica doida. Aí o marido olha e fala assim: ué, mas como assim? Por que essa reação? Você, né, de uma vez, do nada, você faz isso? Por um lado, ele tem razão. Aparentemente é do nada. Mas para você chegar nessa reação, quer dizer, nesse estopim, você sabe o que você vem acumulando de sapo que você não engoliu, de coisa que você não digeriu, de questões mal resolvidas que estão sendo empurradas pela barriga, para chegar nesse estouro da boiada, certo? Uma birra é a mesma coisa. A criança vem passando por alguma situação que ela não está à vontade, não está assimilando bem, está necessitando de atenção, né, do olhar dos pais, de uma presença de fato mais focada, de uma atenção plena para ela. E aí a hora que ela vem com a birra é porque realmente extrapolou o limite suportável para ela. E tudo isso, gente, é uma dinâmica completamente inconsciente. E nós adultos temos condições de entender, mas a criança, ela nem entende muitas vezes o que está acontecendo com ela, não tem condições de elaborar e muito menos consegue expressar de uma forma racional, de uma forma de verbalizar, como o adulto tem condições. Então a explosão emocional de uma criança pode ser uma birra, né? E é importante a gente entender isso. Então vamos aos exemplos que aí é capaz de vocês entenderem ainda melhor do que eu estou falando. Vamos colocar uma birra muito comum, que é quando a criança quer alguma coisa. Então, chega num ambiente, muito estímulo, num shopping, numa loja, e ela quer, e aí ela se joga no chão, faz aquela cena, grita, esperneia, chora, tal. Parece que o mundo vai desabar. Essa birra, a gente tem que entender que para ela acontecer nesta medida, é porque essa criança já tem ali um condicionamento instalado. Qual é o condicionamento? Ela já se acostumou ao fato de ganhar as coisas do pai, de receber aquilo que ela pede. E se ela pede num tom mais elevado, mais dramático, aí que ela recebe. Então ela já está um pouquinho mal acostumada com isso, né? Então, sabendo desses condicionamentos que a gente às vezes faz sem querer, porque ninguém quer isso, né? É interessante a gente ir mudando a nossa atitude, a nossa postura, entendendo que as nossas crianças são completamente moldáveis.
Se a gente acostuma ela, toda vez que entrar numa loja, entrar numa padaria, entrar num mercado, ela vai ter alguma coisa e aquilo que ela quer ainda, aí vai ser muito difícil a gente controlar esse ímpeto, esse desejo que é o ego, né? A flor da pele, de querer aquilo naquele momento. Então, eu sabendo disso, né, estudando tudo isso antecipadamente, através do meu trabalho, curiosa que sou como mãe, né? O que eu fiz com o Arthur? Eu já condicionei o Arthur, por exemplo, a entrar numa loja de brinquedos. O Arthur vai fazer 3 anos agora. E ele já sabe que ele não vai ganhar alguma coisa dali. Não é porque a gente entrou lá. Eu condicionei ele a entrar, brincar, se distrair. É um tempo gostoso que a gente passa juntos. Ele mexe no que dá para mexer, aperta o que dá para apertar, brinca, brinca, brinca. E aí eu levo ele para um outro ambiente, a brincadeira continua. Eu não acostumei o Arthur a dar alguma coisa nesse momento. E ele já sabe. Então poderia ser uma situação de birra, mas eu antecipadamente estou prevenindo com uma postura, né, com um condicionamento, mas positivo nesse sentido, né? Porque não acostuma a criança a ter tudo que ela quer na hora que ela quer. Então é um exemplo, tá? Isso é possível da gente ir moldando, mudar, mas quanto maior é a criança e mais você acostumou ela assim, acho que mais trabalho, claro, você vai ter, né? Mais dedicação e empenho vai ser necessário da sua parte para você mudar esse condicionamento, ok? Porque é uma fase mesmo que tudo é da criança, é o ego se desenvolvendo, né? A parte racional, de entendimento, de elaborar, ela não tem ainda. Isso a partir dos 7 anos que a criança começa a compreender melhor tudo, os comandos, os porquês. Até aí, meu amigo, e quanto menor ela é, aí é complicado explicar. Isso você não pode agora, a mamãe não tem dinheiro. Para ela, ó, igual o Arthur na cidade. É condicionamento, é igual um bichinho. Se acostuma daquele jeito, ok? Ok. Vamos a um segundo exemplo de birra. Você passa o dia fora trabalhando, que é muito comum. A criança fica ou na escola, ou com alguém, ou nas duas opções. Você chega em casa, começa a birra. E o relato que vem da escola e às vezes do cuidador, de quem está com a criança, é: nossa, mas ele é um santo longe de você. Ele sozinho ou com a gente aqui, ele não faz isso. E a birra acontece com você, quando você chega do trabalho, tá? Então, o que está por trás disso, gente? Sim, essa é uma birra clássica e muito simples da gente entender. É quase que um pedido de socorro. Essa criança, ela está sentindo tanta falta sua, a sua presença é tão importante para ela nesse momento que você chega. Mas aí é uma presença integral, é parar tudo, é desligar celular, televisão, tudo que te distraia do olhar para ela. E aí você consegue dar essa atenção. Isso é um exercício, né? Eu sei que no mundo corrido de hoje, a loucura aí que a gente se submete, é muito difícil ter essa disponibilidade emocional. E eu vou fazer muitos vídeos falando sobre esse tema. Disponibilidade emocional. As nossas crianças hoje têm evoluído para birras muito por conta disso, sentindo falta da tua disponibilidade como mãe, como pai. E isso não é uma crítica, um julgamento, né? Mas é mostrando que é assim que elas funcionam. Gente, eu fiz escolhas de parar de trabalhar, de me dedicar à maternidade, né? Enfim, de dar um tempo para ser só mãe. E o Arthur me reivindica, se eu estou com ele, 24 horas do dia. Ele quer o meu olhar, para vocês terem uma ideia. E ele já está na escolinha, meio período, né? E quando eu tô com ele no outro meio período, eu evito tudo, celular. Às vezes assisto um desenho com ele para fazer um almoço, alguma coisa, mas me volto para ele de novo. Porque é impressionante o quanto que eles são insaciáveis. E a criança é assim. Ela quer você, ela quer o seu olhar. Porque o olhar dos pais é o que valida a criança. É como ela sente o vínculo. É como ela se sente amada e segura, né? Porque o vínculo nada mais é do que a sensação de segurança para a criança. Então,
vale a pena, se é esse o contexto, você investir um pouco mais nessa presença. E se você tiver muita dificuldade em fazer isso, aí você precisa de ajuda. Porque eu, para me disponibilizar a ter essa atenção com o Arthur, eu precisei de muita ajuda. Porque eu vim dessa loucura. De um piloto automático que eu ligava, eu era quase um robozinho na época como jornalista, repórter. Então como que eu ia me acalmar, sentar e brincar? É uma dificuldade até hoje. Mas eu vou prolongando cada vez mais, né, esse período com o meu filho, com o nosso filho. Então é isso surte efeito, né? Eu sinto quando o Arthur vai evoluir para uma birra. E aí eu ajo antes dele evoluir. Então, se ele tá pedindo a minha atenção, ele começa batendo alguma coisa, ele começa pirulitando daqui, tacando as coisas, eu já percebo, já faz aqui um tempinho que eu tô no fogão, agora eu vou me voltar para ele. Aí eu vou lá, atendo, sacio. Aí isso não chega a se tornar uma birra. Entendem? Porque senão se tornaria. Ele vai chegar e vai extrapolar o limite dele, entende? De carênciazinha que é da criança. Terceiro exemplo que eu quero trazer para vocês. Quando a criança não aceita o não, o comando, o vamos tomar um banho, vamos fazer isso, e ela de cara vai para a birra, certo? Eu também já presenciei casos assim e auxiliei algumas famílias nesse sentido. Nesse caso, é preciso dar uma investigada de como é que está a rotina dessa família. Porque às vezes está faltando o lado bom, o lado belo, o lado mágico para essa criança com os pais. E aí, os pais, a hora que se referem à criança, que chegam perto dela, que estabelecem contato com ela, eles apresentam um mundo só da obrigação, do tem que isso, do tem que aquilo, do vamos fazer isso, você tem que. E aí a criança se volta contra os pais. Porque você não ganhou ela antes, né? Você não conseguiu fazer uma negociação com a criança que ela é, entende? Porque ela é só criança, ela até pode tomar banho, mas se tiver um bichinho para ela ir lá lavar, se for gostoso com você, se ela já relacionou o banho ao momento seu e dele, olha que gostoso, é o lado lúdico, né? É a linguagem que ela entende. E aí você vai transformando esses momentos também em momentos gostosos, em gostosura, né, com o seu filho. Então é uma birra dizendo assim para os pais: mas esse mundo que você está me apresentando é muito chato. Só isso eu não quero. Eu sou criança, eu quero brincar, tem que ser gostoso, tem que ser divertido, tem que ser prazeroso. Que esse é o mundo da criança, né? Vai chegar a fase que ela vai começar a ter, de fato, obrigações, deveres a cumprir, que é o mundo verdadeiro, né? E isso, gente, são fases, ciclos da vida que são estudados pela antroposofia com muita profundidade. Se você tiver curiosidade em saber mais e se aprofundar como pai, como mãe, como autodidata, né? Pode buscar na antroposofia que vai te ajudar muito, ok? Aqui eu fui direto no caso das birras, mas nesse estudo eles vão separando por fases mesmo, os centênios que eles falam, de 7 em 7 anos, o que a criança necessita para ganhar a confiança dos pais, para formar esse vínculo e responder bem a tudo que vai acontecendo na vida dela, quer dizer, as fases de desenvolvimento, ok? Então a birra, ela, ao meu ver, ela não pode ser considerada uma coisa normal, assim, sabe? Ah, toda criança faz. Eu não vejo dessa forma, porque aqui em casa a gente está conseguindo, com todo esse olhar, evitar que a birra aconteça. Ela nem precisa acontecer, eu já estou percebendo o chamado do nosso filho. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Eu espero que tenha ajudado, né? E se você estiver precisando de ajuda também, porque os pais precisam, né? Para estar mais presente, busque, né? Porque vale a pena. Você vai ver que a sua criança vai responder muito bem. Então, um beijo e pode mandar dúvida que eu gravo o vídeo aqui. Se inscreve aí no nosso canal, não esquece, porque aí você recebe as chamadinhas dos vídeos que eu vou postando e logo logo eu também posso ter uma troca, né, um retorno financeiro desse meu trabalho através das inscrições. Um beijo para vocês!